Este é o canal Química da Hora. Eu sou o professor Adilson. Inscreva-se no canal e dê um joinha. Vamos começar a aula. Química orgânica. Nomenclatura e formulação. Hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são substâncias orgânicas formadas apenas por átomos de carbonos e hidrogênios. E se subdividem em alcano, cadeia aberta que possui apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Alceno, cadeia aberta que possui uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Alcino, cadeia aberta que possui uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Alcadieno, cadeia aberta que possui duas ligações duplas entre os átomos de carbono. Ciclano, cadeia fechada que possui apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Cicleno, cadeia fechada que possui uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Aromático, cadeia fechada com 6 carbonos, tendo ligações duplas e simples intercaladas entre os átomos de carbono. É o anel aromático. Alcinos. Fórmula geral dos alcinos. A fórmula geral é dada por CnH2n-2, onde N é o número de carbonos. Exemplo. Aqui temos 2 carbonos, então C2, 2 carbonos, 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então, 2 hidrogênios, H2. Então, 2 carbonos e tem 2 hidrogênios. Então, obedece à fórmula geral. A fórmula molecular C2H2. Nomenclatura e formulação dos alcinos. O nome dos alcinos é dado pelo prefixo, indicando o número de carbonos da cadeia principal, o número indicando a posição da tripla ligação, deve ser indicado o menor número do carbono entre a tripla ligação. Indicando alcino, o O indicando que é um hidrocarboneto. Tabela de prefixos. Aqui nós temos os números de carbonos e o seu prefixo correspondente. Cadeia principal. Aqui nós temos uma cadeia carbônica. A cadeia principal é a maior sequência de carbonos, que começa em uma extremidade, que é um carbono primário, e termina na outra extremidade, também um carbono primário. Os carbonos que estiverem ligados à cadeia principal são denominados radicais. Nos alcinos, a insaturação, que é a ligação tripla, ela deve fazer parte da cadeia principal. Aqui nós temos a ligação tripla, então esta parte deverá fazer parte da cadeia principal. Esta é a cadeia principal. Aqui nós temos um carbono primário, que é aquele carbono que está ligado a um carbono. Temos o outro carbono primário aqui. Os carbonos que estiverem ligados à cadeia principal são chamados de radicais. Nós começamos a contar a cadeia principal da extremidade mais próxima da insaturação, que é a ligação tripla. Então, este passa a ser o primeiro carbono e vem na sequência. Temos uma cadeia carbônica formada por carbonos e hidrogênios e uma ligação tripla entre os carbonos. Portanto, temos um alcino. Um alcino formado por 2 carbonos. Então, a sua nomenclatura é feita da seguinte forma. Prefixo indicando a quantidade de carbonos. Então, 2 carbonos, et. E como é um alcino, termina em ino. Portanto, etino. Ele pode ser representado desta forma ou sem os hidrogênios.
Sua fórmula molecular é C2H2. Temos aqui uma cadeia carbônica, onde encontramos carbonos e hidrogênios apenas, e uma ligação tripla. Portanto, temos um alcino. Um alcino com 3 carbonos. A sua nomenclatura é dada pelo prefixo indicando a quantidade de carbonos, 3 carbonos prop, e como é um alcino, a terminação é ino. Então o nome fica propino. Neste caso, eu não preciso indicar onde está a tripla ligação, porque ela vai estar sempre entre 1 e o 2. Porque se a gente colocar a tripla deste lado, o primeiro carbono passa a ser este e vai continuar sendo entre 1 e o 2. Então não há a necessidade de colocar o número 1 indicando onde está a tripla. A cadeia carbônica pode ser representada desta forma, sem os hidrogênios, ou juntando os hidrogênios que estão ligados ao carbono. E a fórmula molecular é C3H4. Essa cadeia carbônica é formada apenas por carbonos e hidrogênios. E temos uma ligação tripla, então temos um alcino. Para dar o nome ao alcino, nós temos que saber o prefixo indicando a quantidade de carbonos. Então são 4 carbonos. Então 4 carbonos, o prefixo é but. Como é um alcino, termina em ino. Mas nós temos que indicar onde está a tripla ligação. Então vamos numerar a cadeia carbônica. Ela começa a ser numerada da extremidade mais próxima da insaturação, da tripla ligação. Então este é o carbono 1, 2, 3 e 4. Então, para dar o nome do alcino, vem o prefixo, o número indicando onde está a tripla. Então está entre o 1 e o 2, então vai estar no 1. E termina em ino. Portanto, but, 4 carbonos, 1, a tripla está entre o 1 e o 2, e ino porque é um alcino, porque tem uma tripla ligação. Então este é o nome desta substância. Ela pode ser representada desta forma, e sua fórmula molecular é C4H6. Esta cadeia carbônica é formada apenas por carbonos e hidrogênios e tem uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Então temos um alcino. Para dar o nome desse alcino, temos que determinar a quantidade de carbono, 4 carbonos. O seu prefixo, que indica 4 carbonos, é but. E como é um alcino, termina em ino. Temos também que identificar onde está a tripla ligação. Então temos que numerar a cadeia carbônica. Ela começa a ser contada da extremidade mais próxima da tripla ligação, da insaturação. Aqui, como ela está no meio da cadeia carbônica, não faz diferença de que lado começar a contar. Então, 1, 2, 3, 4. Então a tripla está entre o 2 e o 3. Então, o seu nome é but, 4 carbonos, 2, porque a tripla está entre o 2 e o 3, então é o menor número, e ino, porque é um alcino, porque tem uma ligação tripla. Ela pode ser representada desta forma ou desta forma. Aqui nós juntamos os hidrogênios. Sua fórmula molecular é C4H6. Esta cadeia carbônica é formada apenas por carbonos e hidrogênios, então temos um hidrocarboneto. Como ela tem uma ligação tripla entre os carbonos, trata-se de um alcino. Para dar o nome a este alcino, vamos determinar a quantidade de carbonos na sua cadeia carbônica e determinar o prefixo. Portanto, temos 5 carbonos.
prefixo de 5 carbonos, é pente. Como é um alcino, termina em ino. Temos que determinar onde está a tripla ligação, então vamos numerar a cadeia carbônica. Iremos numerar da extremidade mais próxima da insaturação, da ligação tripla. Então, este é o primeiro carbono, e aí vem na sequência, os 5 carbonos. Então, 5 carbonos, o prefixo é pente, como é um alcino, termina em ino, e a tripla está entre o 1 e o 2, portanto está no 1. Então o nome fica pente, 1-ino. Sua fórmula molecular é C5H8. Esta cadeia carbônica possui apenas carbonos e hidrogênios, então temos um hidrocarboneto. Por ter apenas uma ligação tripla, temos um alcino. Para dar o nome a este alcino, deveremos determinar a quantidade de carbonos, são 6 carbonos, o seu prefixo, que indica 6 carbonos, é X, então começa o nome com X. Por ser um alcino, termina em ino. Devemos indicar onde está a tripla ligação, então teremos que numerar a cadeia carbônica. Ela deve ser numerada da extremidade mais próxima da insaturação, da ligação tripla. Neste caso, ela está exatamente no meio. Então, tanto faz começar da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Então, vamos determinar que esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a tripla ligação está entre o 3 e o 4, então está no 3, sempre o menor número. O nome fica X, 6 carbonos, 3, porque a tripla está entre o 3 e o 4, e ino, porque é um alcino, tem uma ligação tripla. Sua fórmula molecular é C6H10. Nomenclatura e formulação dos alcinos, com ramificação. O nome começa com o número indicando a posição do radical, o prefixo indicando o número de carbonos do radical, terminado sempre em il, que indica o radical. Número indicando a posição da tripla ligação, o prefixo indicando o número de carbonos da cadeia principal, in indicando que é um alcino, o O indicando que é um hidrocarboneto. Tabela de radicais. O radical termina sempre em il. Um carbono que estará ligado à cadeia principal. Um carbono, prefixo é met, como é radical, termina em il. Radical com 2 carbonos. Prefixo é et, como é radical, termina em il. 3 carbonos. Ele pode ser representado desta forma, ligado pelo primeiro carbono na cadeia principal, e vai ter o nome de propil. 3 carbonos é prop, il é radical. Temos ainda 3 carbonos ligados pelo do meio. Seu nome vai ser isopropil. 4 carbonos ligados pelo primeiro. Então vai ser butil. Podemos ter ainda 4 carbonos ligados no carbono secundário. O carbono secundário, lembrando, é aquele que está ligado a 2 átomos de carbono. Então esse carbono ele é secundário. E o seu nome vai ser sec-butil ou S-butil. Podemos ter ainda a estrutura desta forma. Teremos um isobutil. Temos ainda esta estrutura, onde o carbono que vai estar ligado à cadeia principal é um carbono que está ligado a 3 átomos de carbono. Então, um carbono terciário.
Então, terc-butil ou D-butil. Aqui nós temos a valência livre. Aqui nós temos uma cadeia carbônica formada apenas por carbonos e hidrogênios. Os hidrogênios não estão sendo indicados, então só temos carbono, hidrogênio e hidrocarboneto. Uma ligação tripla é um alcino. Esta é a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos. Os carbonos que estão ligados à cadeia principal é chamado de radical. A cadeia principal começa a ser contada da extremidade mais próxima da tripla ligação. Então, começará a ser contada por este carbono. 4 carbonos na cadeia principal. O nome do radical deve indicar o número do carbono que ele está ligado na cadeia principal. Tabela de prefixos. 4 carbonos na cadeia principal é but. Como aqui nós temos um alcino, ele termina em ino. A tripla ligação está entre o 1 e o 2, então eu vou indicar o 1. O radical tem um carbono só, portanto, é um metil. Então o nome fica 2-metil, porque o metil está ligado no carbono 2. But, um ino. But porque são 4 carbonos na cadeia principal, 1 porque a tripla está entre o 1 e o 2, ino porque é um alcino. O nome pode vir junto com o último radical, é a forma mais usual, ou ele pode vir separado. Essa cadeia carbônica é um hidrocarboneto, formado só por carbono e hidrogênio, tem uma ligação tripla entre os carbonos, então é um alcino. Vamos fazer a escolha da cadeia principal, é a maior sequência. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho essas duas possibilidades de escolher a cadeia principal. Vamos ver como é que fica as duas situações. Na primeira nós vamos escolher esta cadeia principal. Ela tem 6 carbonos, começa a ser numerada da extremidade mais próxima da tripla ligação. Os carbonos que estiverem ligados à cadeia principal são os radicais. Esse radical, 3 carbonos ligado pelo do meio, é o isopropil. A mesma cadeia carbônica. Agora nós vamos fazer a opção de escolher a cadeia principal, a reta. Começar a contar da extremidade mais próxima da insaturação, da tripla ligação. Temos 6 carbonos também. Nesse caso, nós temos estes 3 radicais ligados à cadeia principal. Então, quando isso acontecer de nós termos possibilidades diferentes da escolha da cadeia principal, nós iremos escolher aquela que nos fornece a maior quantidade de radicais. Então, essa vai ser a cadeia correta. Aqui tem 3 radicais. A cadeia principal tem 6 carbonos. O prefixo de 6 carbonos é X. Por se tratar de um alcino, termina em ino. E a tripla ligação está entre o 1 e o 2. Então será indicado o 1. Radical. Um carbono é metil. 2 carbonos, etil. Então o nome desta cadeia carbônica fica. Os radicais devem ser colocados em ordem alfabética. Então, primeiro o etil, que está ligado ao carbono 4, 4-etil. No carbono 3 e no carbono 5, temos 2 vezes o radical metil. Então, 2 vezes é dimetil.
6 carbonos é X. A tripla ligação está entre o 1 e o 2, então está no 1. E por ser um alcino, termina em ino. O último radical pode vir ligado à cadeia principal, nesse caso é retirado o H do X. Esta é a forma mais usual. Ele também pode aparecer separado, mantendo o H do X. Essa cadeia carbônica só tem carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto. Tem uma ligação tripla, então trata-se de um alcino. A cadeia principal é a maior sequência, então é esta. Ela tem 7 carbonos, então é hept, o prefixo. E como é um alcino, termina em ino. Começo a numerar a cadeia carbônica pela extremidade mais próxima da tripla ligação, da insaturação. Então, começo da esquerda para a direita, os 7 carbonos. Os carbonos que estiverem ligados à cadeia principal são os radicais. Então, radical com um carbono, o nome dele é metil. Radical com 2 carbonos, o nome é etil. Quando tiver mais de um radical igual, deve ser indicado o número do carbono onde estiver ligado, e o nome do radical deve ter a indicação da quantidade de repetições. 2 vezes di, 3 vezes tri, 4 vezes tetra, e assim por diante. Observação: as indicações di, tri, tetra, sec e terc não devem ser utilizadas para a ordem alfabética dos radicais. Agora, a indicação iso deve obedecer à ordem alfabética. O nome desse alcino fica 4-etil, porque o etil está no carbono 4, 4-etil. No carbono 3 e no carbono 4, nós temos 2 vezes o radical metil. Então, di, de 2 vezes, radical metil. E está em ordem alfabética. Etil vem primeiro, o metil vem na sequência. Lembrando que o di não entra na ordem alfabética. Hept, porque são 7 carbonos na cadeia principal. 1, porque a tripla está entre o 1 e o 2. Ino, porque é um alcino. Aqui, como nós juntamos o último radical à cadeia principal, é retirado o H. Essa é a forma mais usual. O nome pode aparecer também separado, o último radical da cadeia principal. Nesse caso, mantém o H do prefixo hept. Nós temos aqui uma cadeia carbônica, só tem carbono e hidrogênio, então é hidrocarboneto. Tem uma ligação tripla entre os carbonos. Então é um alcino. Aqui nós temos a cadeia principal sendo a maior sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também podemos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos 2 opções de escolha da cadeia principal. Então, vamos fazer as duas e ver qual é a correta. Aqui eu estou optando por pegar a reta. Então, essa é a minha cadeia principal. Esse é um radical, mais um radical. 2 radicais para essa cadeia carbônica. Começo a numerar da extremidade mais próxima da tripla ligação. Então, da esquerda para a direita. 8 carbonos na cadeia principal. Aqui a mesma cadeia carbônica, só que agora nós optamos por escolher esta cadeia principal. Aqui nós temos 3 radicais. Então, quando ocorrer esse empate entre a escolha da cadeia principal,
nós escolhemos aquela que dá a maior quantidade de radicais, que vão ser radicais mais simples. Então, essa é a correta. Começo a numerar da esquerda para a direita, porque é o mais próximo da insaturação. A cadeia principal tem 8 carbonos, portanto, o prefixo de 8 carbonos é oct. Por ser um alcino, a tripla ligação, ele termina em ino, e a tripla está entre o 3 e o 4. Portanto, nós vamos representar o 3. Radical com um carbono é met. Radical com 2 carbonos é et. Então, o nome dessa cadeia carbônica fica: o carbono 6 está ligado ao radical etil, então 6-etil, e deve o radical aparecer em ordem alfabética, então primeiro o etil, depois o metil. No carbono 5 e no carbono 7, aparece 2 vezes o radical metil, então indicamos o di, então fica dimetil. Oct, por ser 8 carbonos, 3, porque a tripla está entre o 3 e o 4, e termina em ino, por ser um alcino. Aqui nós juntamos o último radical à cadeia principal, é o mais usual. Também pode aparecer separado. Essa cadeia carbônica é um hidrocarboneto, pois só tem carbono e hidrogênio. E como tem uma ligação tripla entre os carbonos, é um alcino. A cadeia principal é a maior sequência, então é esta. Todos os carbonos que estiverem ligados à cadeia principal são radicais. Então, radical com 1 carbono, radical com 2 carbonos, radical com 4 carbonos, ligado à cadeia principal pelo carbono secundário. Começo a contar essa cadeia carbônica da extremidade mais próxima da tripla ligação, da insaturação. Então, começo da esquerda para a direita. Ela tem 9 carbonos a cadeia principal. O prefixo de 9 carbonos é non. Como é um alcino, termina em ino. E a tripla está entre o 3 e o 4. Radical com 1 carbono, metil. Radical com 2 carbonos, etil. Radical com 4 carbonos ligado pelo carbono secundário é o sec-butil. O nome desse alcino será 5-sec-butil. No carbono 5 está ligado o radical sec-butil. O nome desse alcino será 5-sec-butil. No carbono 5 está ligado o radical sec-butil. 4 carbonos, que é butil. Sec, porque ele está ligado pelo carbono secundário. Ainda no carbono 5, eu tenho o radical etil. E no carbono 3, o radical metil. Lembrando que o sec não entra na ordem alfabética. Então, a ordem alfabética é o butil. Por último, a cadeia principal, non, porque são 9 carbonos na cadeia principal, 3, porque a tripla está entre o 3 e o 4, e ino, porque é um alcino. Nesse caso, o último radical está junto com a cadeia principal. É a forma mais usual. Também pode aparecer separado. Essa cadeia carbônica é um hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio, e por ter uma ligação tripla entre os carbonos, é um alcino. A cadeia principal é a maior sequência, esta. Todos os carbonos que estiverem ligados à cadeia principal são radicais. Então, aqui eu tenho um radical com 1 carbono, um radical com 2 carbonos, radical com 4 carbonos, ligado à cadeia principal pelo carbono terciário.
Portanto, é o terc-butil. Vamos numerar a cadeia principal pela extremidade mais próxima da insaturação, da tripla ligação. Então, vamos começar da esquerda para a direita. Temos 9 carbonos na cadeia principal. Prefixo de 9 carbonos é non. Como é um alcino, termina em ino. E a tripla ligação está entre o 2 e o 3. Então, a gente denomina o 2. Radical com 1 carbono, metil. Radical com 2 carbonos, etil. E radical com 3 carbonos, ligado pelo terciário, é o terc-butil. O nome desse alcino fica 5-terc-butil. O radical terc-butil está ligado no carbono 5 da cadeia principal. Lembrando que o terc não entra na ordem alfabética, prevalece o butil. Ainda no carbono 5, o radical etil. No carbono 7, o radical metil. Na cadeia principal são 9 carbonos, então o prefixo é non. A tripla está entre o 2 e o 3, então está no 2. E por ser um alcino, termina em ino. Aqui nós juntamos o nome do último radical à cadeia principal. É a forma mais usual. Também pode aparecer separado. Aqui nós temos uma cadeia carbônica, que só possui carbonos e hidrogênios, então é um hidrocarboneto. Por ter uma ligação tripla entre os carbonos, é um alcino. A cadeia principal é a maior sequência, então vai ser esta. Todos os carbonos que estiverem ligados à cadeia principal são radicais. Aqui eu tenho um radical com 1 carbono, radical com 2 carbonos e o radical com 4 carbonos, ligado à cadeia principal pelo carbono terciário, portanto, um terc-butil. Vamos contar a cadeia principal da extremidade mais próxima da insaturação. Então, este vai ser o primeiro carbono, então vai ser contado da esquerda para a direita. Temos 9 carbonos na cadeia principal. Prefixo de 9 carbonos é non. Por ser um alcino, termina em ino. E a tripla está entre o 3 e o 4, então está no 3. Radical com 1 carbono é metil, 2 carbonos etil, 4 carbonos ligado pelo terciário é o terc-butil. Este alcino vai ter o nome de 6-terc-butil, porque no 6º carbono da cadeia principal está ligado o radical terc-butil. Lembrando que o terc não entra na ordem alfabética, prevalece o butil. No carbono 5 está ligado o radical etil, então 5-etil. E no carbono 7 está ligado o radical metil. A cadeia principal tem 9 carbonos, non. A tripla está entre o 3 e o 4, então está no 3. Como é um alcino, termina em ino. Aqui nós juntamos os nomes do último radical e o da cadeia principal. É o mais usual. Pode aparecer separado também. Um bom estudo e espero ter ajudado. Sou o professor Adilson, este é o canal Química da Hora.